Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Deixe o seu joinha, confere se você está inscrito, se o sininho está ativado para você receber todas as notificações. Melhor ainda, se você estiver no nosso canal do Telegram ou do WhatsApp, você vai receber todas as notificações sem falha, tudo bem? Vamos lá. Onde que você encontra esses canais? Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Tem também ali a nossa comunidade, onde nós temos live toda semana, que a gente faz estudos bíblicos e depois abre um espaço para os irmãos fazerem perguntas, para a gente fazer aquele perguntas e respostas ali ao vivo, tá? Vamos continuar? O assunto de hoje ele é bem interessante, ele é sobre isso aqui, ó. Mateus 26, 65, e a gente vai ver isso também em outro evangelho, fala assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Bem, se você for para Marcos capítulo 14, no verso 63 está escrito lá: e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Veja bem, esse fato que você está vendo aqui, né, do sumo sacerdote rasgar suas vestes, isso é muito importante, isso é extremamente importante. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas agora você vai ficar, vou dizer assim, boca aberta para entender qual é o processo. Tá? Quando Jesus veio, a Bíblia fala que ele veio debaixo da lei, ele estava nascido sob a lei, ele vai cumprir os ritos da lei, ele vai dar cumprimento a tudo que a lei falava, ou seja, tudo que o antigo Velho Testamento, sim, nós vamos mostrar isso hoje. Um dia desse um irmão falou assim: não, pastor, não é Velho Testamento, é Antiga Aliança. Tudo bem, ela é antiga mesmo, porque ela é velha. Velha, aquilo que estava perto de se acabar e de fato se acabou, tá? Ou seja, a Antiga Aliança ela foi eliminada, ela não existe mais, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento. Ou seja, na Nova Aliança ela veio justamente para substituir a velha aliança, porque a velha acabou. E nós vamos ver isso hoje. Mas aí tá, esse sumo sacerdote, ele estava debaixo da velha aliança e Jesus veio. Primeiro veio João Batista, nesse período de transição entre as alianças, João Batista começa a anunciar a chegada do reino de Deus, quer dizer, o rei está chegando, esse é Jesus. E aí, o que acontece? Quando Jesus vai instaurar a nova aliança, a velha aliança ainda estava em vigor, mas quando o sumo sacerdote rasga a sua veste, isso aí vai acontecer uma coisa interessante. Por quê? Literalmente ele está fazendo algo que era proibido ao sumo sacerdote fazer, porque essas vestes são vestes santas. E quando ele faz isso, é como se ele tivesse agora perdendo o direito do seu sacerdócio. Acaba ali aquela questão ou seja, ele está encerrando, né? Essa veste está sendo rasgada. Como acontece com o véu do templo literal. Quando Jesus morre, que o véu do templo se rasga também, né? Ou seja, o véu que fazia? O véu era uma barreira, né, visual entre Deus e os homens que estavam do lado de fora. Então a Arca da Aliança ficava lá dentro e os homens lá de fora. Então somente o sumo sacerdote que tipificava Cristo era uma representação, uma figura que esse camarada, aqui está ilustrado, é claro, ele representava a figura messiânica na Antiga Aliança, no Velho Testamento, quando ele rasga essa roupa dele, e o véu do templo também é rasgado, significa o quê? Já não há mais barreira entre Deus e os homens, porque Jesus é o único mediador, e o sumo sacerdote fazia antigamente o papel na velha aliança, ele fazia o papel de mediador entre Deus e os homens. Agora, ele com essa roupa rasgada, eu vou te mostrar o texto aqui, ó, veja bem. Êxodo 28:2 diz assim: farás vestes sagradas a Arão, primeiro sumo sacerdote, né? Teu irmão, o irmão de Moisés, para glória e ornamento. Deus manda fazer vestes sagradas, vestes santas. As vestes eram sagradas, tá? E aí ele não podia fazer isso aqui, ó. Êxodo 29:5 e 6. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode e do peitoral, que é o peitoral do juízo, onde ficavam as 12 pedras, né? Porque representava as 12 tribos de Israel, e o cingirás com um cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça,
a coroa da santidade porás sobre a mitra. Então, aquela coroa, santidade ao Senhor, né? Então, estava escrito lá. Mas aí, observa esse texto em Levítico 21, verso 10. E o sumo sacerdote, entre seus irmãos, cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, né, aquelas vestes santas que nós falamos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Isso era um mandamento que ele nunca poderia fazer isso. Só que ele fez. Quando ele acredita que Jesus estaria blasfemando, né? O que ele faz? Diante de Cristo, que é o eterno sumo sacerdote, ele não é uma figura, ele é a realidade, ele é a própria realidade. Aí ele rasga suas vestes e assim, o que ele acaba de fazer? Ele acaba de quebrar esse mandamento e ele perde o seu direito sacerdotal. E aí uma nova aliança vai ser estabelecida. Detalhe, o sumo sacerdote jamais poderia rasgar as suas vestes santas, que eram para glória e ornamento. Lembra que nós lemos sobre isso? Agora veja o que acontece, né, ali na morte de Cristo. Eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Também em Marcos 15, verso 38, fala, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, como está em Mateus. Então esse véu ele não é rasgado de baixo para cima, como se alguém lá embaixo estivesse puxando para um lado e para o outro. Não, é Deus que está rasgando esse véu, abrindo esse caminho até ele por meio da morte de Cristo. Lembra que Jesus pega o cálice e ele vai falar uma coisa interessante, né? Que ele fala que aquele cálice é o cálice da nova aliança. Nós vamos falar daqui a pouco. Agora, preste atenção nisso aqui. Hebreus 8:13. Dizendo, olha, ele está citando o texto lá de Jeremias 31, que Deus promete uma nova aliança. Lá no passado, Deus já prometia uma nova aliança. Então, aqui, o texto diz, dizendo, isso aqui já é depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Dizendo nova aliança, o profeta lá atrás, Deus por meio do profeta, envelheceu a primeira aliança, ou o primeiro testamento, o Velho Testamento. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e está perto de acabar. Logo, quando essa profecia foi ministrada lá na época de Jeremias, quando dizia, estabeleceria uma nova aliança. Quando Deus fala que precisa fazer uma nova, ele está dizendo que aquela está velha. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, está perto de acabar. Porque algo que se envelhece está próximo de morrer. Agora, aquilo que é eterno não se envelhece. Ou seja, se aquela primeira aliança fosse eterna, ela não se envelheceria e não precisaria abrir lugar para uma nova. Isso é a nova aliança. A palavra grega aqui, ó, aphanismu, né, desaparecer, ser destruída. A velha aliança, o Velho Testamento, foi destruído. Ok? Então algumas pessoas, não, ele foi renovado. Ele não foi renovado, não é uma aliança renovada. É uma nova aliança, literalmente, sobre promessas superiores, assim que a Bíblia diz. 1 Coríntios, Paulo fala lá na ceia, né? 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Então, quando Cristo morre, o sangue dele é derramado, aí o véu do templo se rasga de alto a baixo, abrindo o caminho direto a Deus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo, pois é, a palavra apóstolo significa enviado, ele é o principal enviado de Deus, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Cristo foi enviado, ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pois é, talvez você não sabia disso. Então, considere a Jesus, porque aquela velha aliança já era, ela acabou. Os sumos sacerdotes que tinham sobre a antiga aliança não tinham autoridade nenhuma mais a partir do momento em que Cristo, ele é o sumo sacerdote eterno. Detalhe, isso não quer dizer que o templo acabou de repente tudo. Houve um período de transição entre as alianças. E aí o que acontece? Quando a nova aliança ela é estabelecida, a antiga aliança ela começa a se acabar, até que chega a destruição do templo, como Jesus havia profetizado,
né? Os discípulos perguntam, quando acontecerão essas coisas? Aí Jesus começa a falar que não ficará pedra sobre pedra, e caiu o templo, caiu tudo, acabou totalmente toda a estrutura que tinha. Até ali ainda funcionava o rito, todo aquele culto do Antigo Testamento para aquelas pessoas que ainda não tinham conhecimento das coisas de Cristo, não tinham ainda recebido a Cristo. Só que depois tudo isso acabou. Então esse período, você precisa ter isso em mente, durante esse período de transição, os apóstolos tiveram que lidar com muita sabedoria. Paulo chega a falar assim, eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. Ora, Paulo era judeu, sim, mas ele já não era praticante do judaísmo que ele havia. Ele fala, eu fui fariseu. Então, em determinado momento, ele começa a conversar, ele precisa lidar como se fosse um judeu, porque ele entendia dessas coisas. Então ele fala, eu me fiz para com o sem lei, como se estivesse sem lei, embora não esteja sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Então ele começa a fazer aquele trabalho missionário, literalmente, como missionário ele começa a se situar dentro dos ambientes que ele está. Ele não diz, eu me tornei um pecador para ganhar um pecador. Em momento nenhum ele diz isso, mas ele vai dizer o seguinte, eu me fiz para com os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, embora não estando sem lei. Quando ele fala para com os da circuncisão, né, com os judeus, eu me fiz judeu como se estivesse debaixo da lei, mas ele não estava debaixo da lei. Para quê? Para tirar aqueles que estavam debaixo da lei. Então esse período de transição entre as alianças foi muito importante. E durante quanto tempo esse período começa a acontecer? Desde que o reino de Deus começa a ser anunciado por João, principalmente a partir da morte de Cristo, que estabelece a nova aliança, aí sim ela começa a caminhar e ela precisa ser estabelecida. Isso não é da noite para o dia. A mente das pessoas, elas precisam ouvir a pregação, crer no evangelho e começar a migrar daquele antigo, do templo que ainda estava de pé, até 70, para essa nova aliança que está agora sim, diante de maiores promessas e tudo mais. Agora olha que interessante. Você considera Jesus como seu sumo sacerdote? Pois é, isso é muito importante, como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 4,14 diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou os céus, ou seja, na antiga aliança, no Velho Testamento, o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, ele era uma tipologia dos céus, mas Cristo não entrou no Santo dos Santos daquele templo terreno ou de um tabernáculo terreno. Ele entrou no céu, que não é a figura, mas a realidade das coisas. Ele entrou no próprio céu. Então, nós temos um grande, não é simplesmente um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Não é filho de Arão, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Agora, veja que interessante. Quando João você começa a ler o Apocalipse, João tem a visão do Cristo glorificado e tudo mais, mas uma coisa que passa despercebido para muitas pessoas é isso aqui. Apocalipse 1,13 diz assim, e no meio dos 7 castiçais, ele fala que ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Olha, isso fala lá da profecia de Daniel, né, do Filho do Homem que ele vê. E aí ele fala, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido nos peitos com um cinto de ouro. Você fala, mas por que ele não está com as pedras preciosas representando as 12 tribos? Porque agora ele não é um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão para as 12 tribos de Israel especificamente. Ele agora é sumo sacerdote eterno de todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso tudo é maravilhoso. Então, Hebreus 6, 19 e 20 ainda diz assim, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, lá no céu, tá? Feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, Melquisedeque, aquele que Abraão encontrou com ele lá, né? E aí você vê que coisa maravilhosa isso aqui. Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo isso é muito lindo. E eu convido a você, leia a carta aos Hebreus. A gente fez aqui um vídeo, né? Fiz um vídeo explicando toda a carta aos Hebreus, e, se eu não me engano, em um vídeo só.
invista tempo. Senta para assistir esse vídeo. O pessoal fica assim, eu gosto de maratonar vídeo, gosto de maratonar isso aqui. Então vamos maratonar a escritura, já que você começou a entender a importância de tantas citações aos Hebreus. Então vamos lá. Eu vou deixar o link aqui em cima. Você vai clicar e vai acessar. Eu vou deixar também no comentário fixado aqui sobre a carta aos Hebreus, inteirinha, do 1 até o final, tá? Nós explicamos tudo, se eu não me engano, foi num tapa assim, foi tudo. Eu não posso ver tudo de uma vez. Então faz o seguinte, veja um pedacinho, tá? Pause, anote onde você parou, depois você volta e continua. Vai ser uma bênção, eu acredito que vai ser uma bênção. Convido você a participar da nossa comunidade. A melhor maneira de você apoiar o nosso trabalho é participando da comunidade. Onde você encontra isso? Aqui embaixo no primeiro comentário fixado ou na descrição logo debaixo desse vídeo. Também você tem outras duas opções para apoiar o nosso trabalho. 2 cursos, um curso completo de teologia sistemática, completo, tá? E o seu acesso é permanente. E também o curso completo de cronologia bíblica detalhada e o seu acesso também é permanente. Ambos os cursos, assim como a nossa comunidade, está aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Se tiver dúvida, clica no WhatsApp que está lá nas páginas de apresentação para você tirar suas dúvidas e assim você poder participar, apoiar o nosso trabalho também, tá bom? Ore por nós, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.